Olá, eu sou o treinador Sávio Nascimento. Vamos dar continuidade ao curso de governança corporativa, cujo objetivo é tornar você um exemplo de governança com base na nova lei de governança. Nós estamos indo para a aula 2. Na trilha do conhecimento, nós estamos aqui ainda no módulo 1, governança corporativa. Mantendo aqui a cor de aprendizagem. A cor verde é a pessoa, a cor azul é o prazo e a cor vermelha é a circunstância. E ele vai estar repetindo em alguns outros slides como régua da percepção à esquerda. Lista de siglas. AAE, Área de Atuação da Estatal. CA, Conselho de Administração. Essa é a sigla mais importante do curso. CF, Conselho Fiscal. CCI, Código de Conduta e Integridade. CAE, CAI, Comitê de Auditoria Estatutário. CJF, Conselho de Justiça Federal. EP, Empresa Pública. MICA, Membro Independente do Conselho de Administração. LSA, Lei das Sociedades Anônimas. SEM, Sociedade de Economia Mista. Processo administrativo. É dividido em 4 etapas. Planejamento, onde você cria uma instituição. Organização, onde você departamentaliza essa instituição. Direção, onde você vai definir responsabilidades. E controle, para verificar o desempenho. Acionista controlador. Qual é o dever do acionista controlador? O dever dele é constar do Código de Conduta e Integridade a vedação da divulgação de informação que possa causar impacto na cotação dos títulos. O segundo dever dele é preservar a independência do Conselho de Administração. E o terceiro dever é observar a política de indicação na escolha de administradores e membros do Conselho Fiscal. Lembrando que esses 3 deveres devem ser integrados. Integração é um dos princípios da governança corporativa. Aqui destaca-se um risco, que ele pode ser responsabilizado por abuso de poder via uma ação de reparação, cujo prazo prescricional é de 6 anos da prática do ato. Acionista controlador. O Supremo Tribunal Federal tem uma súmula, que é a 476, na qual diz: desapropriada as ações de uma sociedade, o poder desapropriante, emitido na posse, pode exercer desde logo todos os direitos inerentes aos respectivos títulos. Conselho de Administração. Quais são as suas competências? 1. Emitir decisões sobre práticas de governança corporativa, relacionamento com partes interessadas, política de gestão de pessoas. 2. Sistemas de controle interno e de gestão de riscos. E aqui nós temos aquele símbolo de alerta. 3. Política de porta-vozes visando eliminar o risco de contradição, onde se destaca a importância de uma oratória de alto impacto, oratória de coerência. 4. Avaliar os diretores quanto ao seu desempenho. Lembrando que essas 4 funções devem ser integradas com um eixo conector. Gerenciamento. Nós já dissemos que uma das funções é colocar a roda do gerenciamento para girar. Então nós temos gestão de liderança, gestão de riscos, gestão por desempenho, gestão do conhecimento e gestão por competência. Aqui nesse aspecto, o conselheiro de administração ele vai aplicar a gestão por desempenho. Como? Porque ele é responsável por aprovar e fiscalizar o cumprimento de resultados. Devem ser entregues pelos diretores. Conselho de Administração. Qual é a sua composição? Atualmente, com a nova lei 3.303 de 2016, é de 7 a 11 membros. Segundo ponto é a participação de representantes dos empregados e dos acionistas minoritários. O terceiro ponto é a vedação de participação remunerada em mais de 2 conselhos para membros da administração pública. Ele até pode participar de 3 conselhos, sabendo que no terceiro ela vai ser sem remuneração. Outro destaque a ser feito aqui naquela roda da gestão é a gestão do conhecimento, na qual a lei destaca aqui 5 tópicos, que é o que? É a trilha do conhecimento que nós estamos seguindo.
Primeiro, legislação societária, onde destaca-se práticas de governança corporativa. Segundo, divulgação de informações, onde se destaca o relacionamento com partes interessadas, integridade das informações contábeis, de tranquilizar os investidores. Terceiro tópico, controle interno, é onde se dá a gestão de riscos vinculada ao diretor-presidente, implementação do sistema de controle interno e onde nós já destacamos aquele risco da contradição, política de porta-vozes, por exemplo, ao dar uma entrevista. Código de conduta, divulgar o código de conduta e integridade, o reporte ou a comunicação da área de compliance ao conselho de administração, a adequação das práticas ao código de conduta e integridade e a gestão de pessoas. E o último assunto é a lei anticorrupção, onde vai se destacar a supervisão do risco de corrupção e fraude. Então essas são as atividades do Conselho de Administração dentro desses 5 conhecimentos legalmente exigidos. Para garantir uma independência do Conselho de Administração, que já é um dos deveres do acionista controlador, a lei ela colocou mais um órgão, ela destacou, que chama membro independente do Conselho de Administração, o que a gente chama de MICA. Qual é a composição? Mínimo de 25% dos componentes do Conselho de Administração, computando os conselheiros eleitos por acionistas minoritários, ou pelo menos um em caso de voto múltiplo. A definição de voto múltiplo ela consta da lei das SAs, aquela lei 6.404 de 76. 2. O conselheiro independente. O que é essa independência? A lei ela explica isso, a lei 13.303 de 2016. É o que não possui vínculo comercial, com contrato, familiar, nepotismo, empregatício e financeiro com a corporação. É um aspecto de risco sempre verificar essa independência. Ok? Vamos agora para a diretoria. Quais são os seus deveres? 1. Compromisso com metas e resultados. Olha a gestão por desempenho aqui. 2. Apresentar o plano de negócios e a estratégia com análise de riscos e oportunidades. Destaca-se esses 2 aspectos, lembrando que eles devem ser conectados. Diretoria. Olha que o Supremo Tribunal Federal tem uma decisão, é a súmula número 8, na qual o diretor de sociedade de economia mista pode ser destituído no curso de mandato. Ou seja, ele não tem o que a gente chama de estabilidade administrador. O administrador ele não é em si um órgão específico de governança, ele é um gênero que envolve os conselheiros de administração e os diretores. Quais leis devem cumprir? A Lei 13.303 de 2016 e também a Lei das SAs, que é a Lei 6.404 de 76. Lembrando que na nova Lei de Governança, ele tem que cumprir com os requisitos de escolha do artigo 17, é um filtro de seleção. Quais órgãos da governança são abrangidos? O Conselho de Administração e a diretoria, ok? Gerenciamento. A importância agora da gestão por competência, que é esse tópico 5 aqui dessa roda de gestão em governança. Gestão por competência. Ela se divide em 3 aspectos: conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento exigido para se tornar um administrador estatal é notório. Ele deve ter formação acadêmica compatível com o cargo. Ele deve ter, no aspecto agora, habilidade. Habilidade é a experiência profissional mínima podendo ser de 10 anos na área de atuação da estatal, ou de 4 anos, se já tiver ocupado um cargo de diretoria ou chefia superior em empresa de porte semelhante, ou no cargo em comissão, ou de confiança, ou em cargo de docente pesquisador na área da atividade econômica. Pode ser um professor universitário, por exemplo. Ou então 4 anos como um profissional liberal na área de atuação da estatal. No requisito atitude, ele deve ter reputação ilibada e elegibilidade política, que é não incidir na vedação da lei da ficha limpa. Enunciados do Conselho de Justiça Federal. Aqui nós temos o de número 14, que é vedado ao administrador de sociedade anônima votarem para aprovação ou rejeição de suas próprias contas, mesmo que façam por interposta pessoa.
Enunciado 28. Em razão do profissionalismo que os empresários devem exercer sua atividade, os contratos empresariais não podem ser anulados pelo vício da lesão fundada na inexperiência. Outro órgão agora, que é o Comitê de Auditoria Estatutário. Já está com uma lupa ali. Qual é a sua organização? 1. Órgão obrigatório para auxiliar o Conselho de Administração. E o CAI é composto de 3 a 5 membros, devendo cumprir com condições de independência. 2. Competências voltadas ao controle financeiro da estatal. Destaca-se opinar sobre a contratação de auditor independente, supervisionar as atividades dos auditores independentes e da auditoria interna. Conselho Fiscal. Quais leis deve cumprir? A Lei 6.404, de 76, na qual ela traz os requisitos e impedimentos para investidura, os poderes, deveres e responsabilidades e a remuneração. A Lei 3.303, de 2016. Qual a composição do Conselho Fiscal? De 3 a 5 membros, ao menos um deve ser indicado pelo ente controlador. E ele deve ter formação acadêmica compatível e exercício no mínimo por 3 anos. Organograma corporativo. Como está à disposição na Lei 6.404 de 76? Assembleia Geral, ela está prevista no artigo 132 a 134. É a reunião dos proprietários, é onde aqui se encontra os acionistas controladores. Nós temos o Conselho Fiscal, ele está previsto do artigo 161 a 165A. É a função staff. Abaixo nós temos aqui, abaixo da Assembleia Geral, nós temos o Conselho de Administração, e ele está previsto no artigo 140 a 142. E abaixo do Conselho de Administração nós temos o que? A presidência e as diretorias. E estão previstos aqui no artigo 143 a 144. Esse organograma aqui, ele representa o que? O que a gente pode falar de interpretação histórica. Se algum dos institutos não estiver suficientemente tratado na nova lei 13.303 do ano de 2016, é interessante a gente fazer o que? Uma comparação das informações e tá aplicando essa lei no que couber, no caso concreto permitir. Para encerrar, o radar corporativo. O símbolo desse curso é um radar, e aqui nós destacamos o que? Que a informação vem desse nível operacional e tático e sobe para esse nível estratégico, onde está prevista a alta governança. E essa alta governança ela tem responsabilidade em bater o martelo, que é a tomada de decisão. Destaca a atuação do Conselho de Administração na organização societária. E ele está ali, criando um organograma. E na diretoria destaca o que? O aspecto do planejamento. O planejamento estratégico, duração de 5 anos, e o planejamento de negócio, duração de 1 ano. E o desempenho, acionar isso, colocar em prática, que ele deve comprovar resultados para os conselheiros de administração. E essa governança ela é fiscalizada hoje por 2 órgãos, o CAI, que é o Comitê de Auditoria Estatutário, e o já tradicional, que é o Conselho Fiscal, que a função deles é fiscalizar, pintado por essa lupa. Até mais, nós encerramos a aula 2. Muito obrigado.